Olá, muito bom dia. Hoje completamos 193 dias em oração, em reflexão com Maria, né? E fazendo com que Deus se desenvolva, Jesus Cristo, né, se desenvolva da melhor forma dentro do nosso ser. E sabe que todos os dias que eu venho para fazer essa reflexão, eu percebo quanto Deus age na vida de cada um de nós e Ele nos usa como instrumentos. Como poderia um livro escrito em 2011, a sua primeira versão, a que eu tenho impressa aqui, foi gerada, né? Foi impressa em 2015 e ela fala com a gente na atualidade. A Celina também escreveu esse livro em 2021 e hoje, em 2022, exatamente no dia 193, o tema da nossa reflexão é: confiar em Deus é uma escolha. E o, o trechinho que o padre Luiz Erlim utiliza para fazer a introdução a essa reflexão diz assim: quão formosas são as tuas tendas, Jacó, tuas moradas, Israel. Elas se estendem como vales, como jardins à beira do rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto das águas. Imagino eu que ele está dizendo de uma terra muito linda e abençoada, né? De uma terra de vastos campos, de verdes prados, né? E isso me faz pensar de novo na nossa pátria. E tá dizendo assim: você tá preocupado, não tá? Mas descanse, né? Repouse. Somente quem confia em Deus consegue viver no repouso do Espírito. Repouse e confie no Senhor. Afinal, confiar em Deus, ter fé, é uma escolha. E a gente está falando, né? Não da terra Brasil só, mas do quanto todas as terras e cada um de nós é habitado pelo Espírito e que a gente precisa deixar o Espírito viver, né? O Espírito falar mais alto, falar por nós e ele basear as nossas escolhas. Então, para o dia de hoje, algo que eu tenho sentido assim muito, assim que tem tocado muito o meu coração é o quanto a gente precisa expor essa visão que a gente tem, inclusive de fé, de confiança em Deus, para pautar as nossas escolhas, as nossas decisões, para iluminar e ajudar as pessoas que não entendem, né, o poder das escolhas dela que estão nas suas mãos. Sabe que tem uma coisa que me indignou muito, assim, durante essas eleições? O fato que mais me chamou a atenção, e gente, não é falar de política, que fique bem claro aqui, mas eu quero que acima de tudo vocês sigam o coração de vocês, porque se afinal de contas nós estamos gestando o Cristo dentro de nós, isso vai falar diante da nossa consciência, muito mais alto do que aquilo que a gente pode conseguir racionalizar, né? Mas o que mais me indignou foi a quantidade de pessoas que anulam o seu poder de decisão, que não comparecem, que votam em branco, dando o poder de outras pessoas decidirem no seu lugar. E essa é uma imensidão de pessoas que com certeza poderiam ter definido o resultado do que a gente viu nas urnas ontem. Então, assim, eu tenho orado muito mesmo pela nossa pátria, pelo nosso povo e para que, acima de tudo, a gente possa fazer escolhas com consciência e não se omitir, não ficar em cima do muro, não se posicionar. Jesus foi um grande exemplo de cara que dizia o que ele pensava, agradasse ou não agradasse os outros.
Ele confiava, acima de tudo, na palavra que Deus Pai passava para ele. E ele dizia: custe o que custar, eu preciso assumir essa posição. Então, claro, né? Eu não quero levar essa reflexão somente para esse lado, mas como é algo que a gente está vivendo e que realmente gera preocupação, eu quero que a gente ative esse nosso poder, né? Dentro desses próximos dias que a gente tem pela frente e para que de hoje até o próximo dia que a gente vai voltar, a gente mantenha firme, né, esse nosso espírito ativado, nosso posicionamento ativado, que a gente tenha condição de conversar com as pessoas sobre esse assunto de uma forma produtiva, sem ódio, sem raiva, sem apesar de que a gente está muito condicionado, né, a ter muitas vezes nojo de política, não querer ouvir sobre o assunto, a gente está muito enganado, porque tudo isso se refere à nossa própria vida. E claro, tem uma série de coisas que a gente não vai conseguir controlar nesse aspecto, mas se eu não controlar a única coisa que sou eu que posso controlar, que sou eu que posso decidir, como que eu vou questionar sobre tantas as outras coisas erradas que acontecem nesse meio? Então, que a gente faça o nosso papel de dar o nosso melhor, né? De informar as outras pessoas, de conversar com elas abertamente. Uma das coisas que eu também gosto de assumir para mim, eu não converso só com quem pensa como eu. Eu gosto de conversar justamente com aquelas pessoas que pensam diferente de mim, que têm um posicionamento diferente, para que assim eu possa não só passar a minha perspectiva para ela com respeito, né, mas que eu possa ouvir e entender também os motivos que fazem a pessoa ter aquela posição. E muitas vezes as pessoas não têm informação ou o nosso posicionamento ajuda ela a tomar o seu próprio posicionamento. Então, façamos também, né, uma reflexão de não utilizar só isso que a gente está falando com relação à política, mas isso se aplica a tantos outros assuntos que a gente não pode ficar em cima do muro, não pode ficar desatento, não pode escolher não ter essa responsabilidade. A gente tem até aconteceu uma vez aqui em casa, né, de eu e meu marido, a gente tá cansado com alguma situação relacionada à educação das nossas filhas, né, e numa conversa, um de nós falou assim: "Ah, eu não aguento mais", tipo, como foi o palavreado? Não foi "não aguento mais", foi de assim: "Ah, eu vou largar a mão". E aí a gente se tocou, né, nessa hora, de que, em especial na educação dos filhos, não tem como você tomar essa atitude de dizer: "Eu largo mão, eu deixo", né, "eu entrego". Não, eu confio que se eu fizer a minha parte, se eu der o meu melhor, as coisas vão se encaminhando. Então, vamos usar essa reflexão para aplicar ela no máximo dos contextos da nossa vida, mas que a gente jamais deixe os outros opinarem por nós, né? Que a gente não substitua esse nosso poder de escolha e que, acima de tudo, a gente sempre escolha confiar em Deus, porque Ele já nos prometeu esse lugar aqui, esses vales como jardins à beira do rio, né? Jesus sempre, né, demonstrou tanto o seu amor por Israel, e eu entendo que não só esse amor represente Israel, mas todas as terras daqueles que creem em Deus. Então, façamos hoje essa reflexão e eu peço, não percam a fé e vamos usar esse momento de oração, de reflexão, de comunhão com o nosso espírito, de intimidade com Deus,
para reforçar a nossa confiança de que Ele está cuidando de tudo e que cada pessoa está no lugar certo, na hora certa, sendo usado por Ele. Então, eu, você e todas as pessoas que estão aí se colocando em nome do povo, que elas tenham condições de ouvirem os seus espíritos e, acima de tudo, confiar em Deus sobre todas as coisas. Um forte abraço, até amanhã, com muito carinho, Simone.